Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Tereza Lada, sou advogada e recentemente eu postei uma minissérie no meu canal no YouTube e também no meu Instagram, Tereza Lada. Já fica o convite, né, para vocês estarem juntinhos comigo por esses dois canais também. Combinado? Bom, eu falei nessa minissérie sobre o novo visto para procura de trabalho em Portugal. Esse visto ele entrou em vigor no finalzinho do ano passado, né, de 2022. E no vídeo número 4, lá no meu canal no YouTube, dessa minissérie, eu recebi uma questão de um internauta, eu inclusive quero agradecer, porque assim, essa questão é muito interessante para que possamos esclarecer aqui uma situação que pode causar imensos prejuízos para os imigrantes que querem vir morar aqui em Portugal. Pois é, gente, eu vou ler para vocês, depois a gente comenta, então, essa pergunta, combinado? É o seguinte: então, não poderá mais fazer a MI pelos artigos 88 e 89? Porque tem casos de pessoas que compraram as passagens muito antes deste visto entrar em vigor e estão próximos da data da viagem, fevereiro, março, abril. Nesses casos, ainda terá a possibilidade da MI continuar em 2023, principalmente para os que chegarem recentemente. Pois é, gente, essa é uma situação que não é abrangida pela lei da imigração aqui de Portugal. Não é. A regra geral para aquelas pessoas que querem vir morar em Portugal, seja para trabalhar, estudar, empreender, enfim, é que elas sejam portadoras titulares do visto de residência adequado à finalidade pretendida. Percebem? A MI, gente, é uma exceção à regra. E ela não é feita para esses casos, ou seja, para o caso colocado aqui pelo nosso amigo internauta. Nesse caso aqui, a pessoa já comprou a passagem para vir para cá, para tentar entrar como turista, ou seja, sem o visto de residência, para depois tentar se legalizar pela MI. Nesse caso, a lei não protege essas pessoas. Então, a pergunta é, nesses casos, a possibilidade da MI continuar em 2023? Bom, só o governo vai poder decidir essas questões, não é verdade? Agora, uma coisa é certa. Essas pessoas correm o sério risco de terem a sua entrada negada aqui em Portugal. Sim, porque estão em desacordo com a lei, não é verdade? Então, já imaginou o prejuízo financeiro, né, do investimento financeiro, além, é claro, do prejuízo moral, e que inclusive não adianta pedir indemnização porque não cabe, porque foi a própria pessoa, no caso, que resolveu ir por esse caminho contrário à lei. Aí você fala, mas eu não sabia. Pois é, mas infelizmente o desconhecimento da lei não exime ninguém de arcar com as consequências, né, das atitudes contrárias à lei. Então, meus queridos e minhas queridas, é uma situação assim que não vale a pena, além de ser ilegal, né, é uma questão que envolve assim um risco enorme de prejuízos incomensuráveis e de difícil reparação, porque vocês não têm nem como pedir uma indemnização nesse caso, percebem? Vão ter que arcar com os prejuízos. Aí tem outra situação. Tá, mas eu consegui entrar então dessa forma. E aí? Aí vão esperar aí no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, né? Que é o prazo ultimamente médio que a gente está a ver que está a demorar. Esse tipo de processo que é a MI, né? Começa com a MI. A MI, gente, é simplesmente um formulário eletrônico que dá início, né, ao processo de autorização de residência em Portugal, com isenção de visto. Mas ela não é para esses casos de quem está lá no seu país de origem. A MI é para aqueles que entraram em Portugal como turistas, né, entraram de forma legal, inclusive este é um dos requisitos, né, da MI, é a entrada legal em Portugal, e resolveram ficar
não tinham um visto adequado à finalidade pretendida, porque não era essa a intenção quando vieram para cá, por isso vieram desprovidos do visto, mas aqui então resolveram ficar porque se apaixonaram pelo país, o que não é nada difícil, não é verdade? Então, nesses casos, o governo abre essa exceção à lei, certo? Exceção à regra da lei, que é a possibilidade. Mas esse processo ele é muito demorado exatamente por isso, porque ele é uma exceção, entendem? Então, a pessoa, durante esse período todo, 2 anos e meio, ela fica ilegal. Vamos falar irregular para ser mais suave, né? Mas para vocês terem uma ideia, as pessoas nessa situação, elas não podem, por exemplo, passear pelos países aqui da Comunidade Europeia. Por quê? Porque se forem pegas, elas vão ser deportadas para o seu país de origem. Pois é. E ainda ficam com restrições para voltar aqui na Comunidade Europeia e no espaço Schengen. Por algum tempo, um bom tempo. Né? Isso vai depender de cada caso. Mas, enfim, isso sem contar as restrições aqui no próprio país, não é verdade? Porque a pessoa que está irregular, ela não tem vários direitos, não é, que um cidadão regular tem. Percebem? É muito complicado, gente. É uma situação que eu não aconselho a ninguém, nunca aconselhei, essa sempre foi a minha posição. E, além de ser ilegal, é uma situação que é imensamente arriscada, né? Tem muito mais para dar errado, de qualquer das formas, sabe, para a pessoa. E ainda mais agora, gente, com essa questão dos vistos novos, né? Esse visto para procura de trabalho e as regalias, digamos assim, eu falo isso lá na minha minissérie, sobre os vistos para procura de trabalho em Portugal. Principalmente para os cidadãos oriundos da CPLP, ou seja, da comunidade dos países de língua portuguesa. Tem várias regalias, ficou muito mais fácil vir com visto. E se você colocar na pontinha do lápis, né, o investimento que você vai fazer para vir de forma legal, segura, rápida, menos custosa, digamos assim, em todos os sentidos, não tem nem que fazer comparação com essa outra forma aqui colocada pelo nosso amigo, né, internauta, entendem? É muito complicado, gente. Então, assim, é uma situação que eu não aconselho, tá? Venham de forma legal, venham com visto de residência, venham com segurança, com planeamento, não é? Para vocês começarem realmente uma vida nova em Portugal, com o pé direito, né? De uma forma mais tranquila. Por quê? Porque vocês precisam se proteger, gente. Inclusive, a família de vocês também, não é? Porque as consequências, né, das escolhas que nós fazemos também afetam aqueles que nos rodeiam, não é verdade? Então, assim, são situações perfeitamente evitáveis. Se vocês não sabiam dessas consequências, eu acho que eu consegui, penso eu, que eu consegui partilhar com vocês, assim, essas informações, esses conhecimentos técnicos, não é? E de algumas consequências, tem muito mais para falar, mas assim, para esse vídeo não ficar muito longo, e se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, se ficou alguma coisa por entender, se você não entendeu, se você quer saber mais, comentem, tá? Partilhem com aquelas pessoas as quais vocês sabem que essas informações possam vir a ser úteis, não é? Deixem seu like também, porque isso aí me ajuda também, não é verdade? A divulgar mais esse vídeo para mais pessoas, porque eu acho que isso é uma informação de utilidade pública e que pode ajudar muita gente a não ter prejuízos, né? A não cair numa situação de imenso constrangimento, né? Como a gente falou por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!